um trecho de Cristo morrendo e atraindo pecadores para si, ou uma pesquisa sobre nosso Salvador em seu sofrimento da alma, sua beleza em sua morte e a eficácia disso. Artigo 4. Lugares da Escritura que parecem fornecer e favorecer a expiação universal são reivindicados. Quanto ao quarto particular e à limpeza dos lugares alegados, nós devemos primeiro considerar se o lugar, João 3,16, prova alguma coisa contra nós. Segundo, se todos os homens e todo mundo que são ditos redimidos são conclusivos contra nós. Terceiro, há alguns lugares particulares a serem considerados. Primeiro, a palavra grega cromos, que mundo, deve ser uma falsa e uma fala figurativa, o todo pela parte, caso contrário, em sua latitude compreende os anjos, Romanos 6,13, 1 Coríntios 6,2, Romanos 1,20. Agora é certo que Deus não amou tantos anjos bons e maus, que Deus deu seu Filho unigênito por eles. Portanto, deve significar em algum momento uma grande parte do mundo, como João 12,19, o mundo vai atrás dele, e 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz no mal. O adversário admite que o mundo aqui não é tudo e todos da humanidade, sem exceção. Não nego, mas significa assim em Romanos 13,13, para que todo mundo se torne culpado diante de Deus. Mas os arminianos assumem uma tarefa difícil, duram província, para provar que é assim que é feito aqui. Pois, primeiro, a palavra grega outon, Deus amou o mundo de tal maneira, é o amor mais elevado que até mesmo estava acima do amor de Deus pelos anjos. Então, de acordo com os arminianos, Deus deve carregar o amor mais superlativo, isto é, do qual não há nenhum maior, tal amor como é manifestado a nós ao amado João o apóstolo e a todos os santos, 1 João 4,9, a Caim e Judas e a todos os pagãos também, e o amor de Deus dando o seu Filho, diferencia os homens dos anjos, mas não um homem do outro. E Paulo não deve dizer mais nada? Quem me amou e se entregou por mim do que Judas Faraó, todos os pagãos perdidos que nunca ouviram falar de Cristo, pode dizer, acredite a quem quiser, não soa como o amor de Deus. Segundo, eles têm dois tipos de amor na morte de Cristo pelos homens para fazer duas redenções. Primeiro, uma geral, uma potencial ou meia redenção, onde a vida é comprada, nunca aplicada, permanecendo com a destruição eterna da maior parte da humanidade. Segundo, outra especial, na qual os homens são redimidos do pecado, pregado a poucos, aplicado a muito menos. Terceiro, duas reconciliações, duas não imputações de pecado e assim duas justificações, uma com base em Romanos 5, e duas bem-aventuranças, duas salvações ou da maldição da lei. Quarto, este amor generoso com o qual Deus deve dar todas as outras coisas, a fé e o evangelho, deve ser concedido aos pagãos que nunca ouviram tal coisa. Quinto, Deus, com isso, deve pretender a vida eterna como um fim para todos os pagãos, a fé como um meio, que são claramente destinados a este mundo amado, e ainda assim Deus proíbe Paulo e seus apóstolos de pregar a palavra, a fé a eles, e planeja negócios de tal forma que a audição da palavra da fé e deste amor mais elevado e dom mais raro e redentor dado será simplesmente impossível para eles. Sexto, portanto, é melhor entender o mundo como os eleitos de judeus e gentios, oposto em todo o Novo Testamento à espreita Igreja da Judéia. O mundo do Evangelho, o mundo do Messias, maior que o pequeno mundo de Moisés, sim, todas as nações, conforme Mateus 28,19. Toda criatura, isto é, a maioria das todas as nações, o mundo ouvinte, quase todas as nações, certamente não toda pessoa individual, pois eles gostariam que este mundo amado incluísse. Objeção. Mas, grego paz, que todo aquele que crê. Esta palavra limitam a espreitam o mundo, e assim o dividem em crentes e não crentes. E pela sua exposição, alguns do mundo o eleito crê e salvos, alguns não creem e perecem, o que é absurdo. Portanto, o mundo deve ser abrangente a todos eleitos e réprobos. Resposta 1. Eu negarei que grego, que é paz, todo aquele que nele crê, seja aqui uma partícula distributiva ou divisória, se ele tivesse dito grego osti ou osti, como em Gálatas 5, 4 a 1 e 1 Coríntios 11, 27. Haveria alguma cor para isso, mas eu nego que o grego paz ou patens, tudo deve ser restritivo aqui, mais do que 2 Tessalonicenses 2, do 11 ao 12.
Deus os entregou a eficácia do erro para acreditar em uma mentira, para que todo aquele que pudesse ser condenado não creram na verdade, mas tem prazer na injustiça. Se não segue que grego, que é pantes, aqui, que todos os, ou quem não acredita na verdade deveria ser menor em número do que aqueles que são entregues à eficácia do erro. Sim, o número de um e do outro é igual. Português assim, João 5:22. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos os homens honrem o Filho como honram o Pai que o enviou. Não vejo fundamento para dizer que alguns podem honrar o Pai e ser ressuscitados dos mortos e vivificados, como no versículo 21, que não honram o Filho, e, portanto, não deveriam ser traduzidos. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas muito mais agradável ao original, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que não crê não pereça, como em multidão de lugares é traduzido unus kiki, e portanto, a fé não é estabelecida aqui tanto como uma condição, como um meio de trazer este mundo amado à glória, como se dissesse, ele ama tanto as letras como todos os eruditos que lhe são caros. Assim Deus amou tanto seu mundo escolhido, que deu seu Filho para morrer por eles, para que todos estes crentes em seu próprio tempo nunca se percam, mas tenham vida eterna. Nem os arminianos podem tomar o mundo, que é a palavra, para todo e cada um na humanidade, pois eles excluem todas as crianças que morrem assim como incapazes de fé. E eles dizem também que estas palavras contêm o decreto especial de Deus da eleição e reprovação, que Deus decretou salvar todos os que creem, e Deus decretou que todos os que não creem pereçam. Agora, da eleição e reprovação, eles excluem todos os pagãos e todas as suas crianças, e todas as crianças e aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Então, temos que eles façam um mundo tão estreito aqui, como nós fazemos, que eles cuidem disso. Considerando que os arminianos dizem que a palavra mundo nunca significa na Escritura somente os eleitos, o que então significa? Deixe-me responder. Primeiro, ser um mundo de eleitos e réprobos, excluindo a melhor parte da humanidade, todas as crianças, todos os que nunca ouviram o Evangelho, certamente não está nas Escrituras, nem fala de tal mundo. Segundo, esta é uma petição de princípio, o mundo cujos pecados o Cordeiro de Deus tira, um mundo reconciliado, a quem o Senhor não imputa nenhum pecado, a mesma palavra que é atribuída à crença de Abraão em Romanos 4:3 e que Davi fala em Salmo 32:2, Romanos 4:6. A imputação da justiça, aquilo em que a bem-aventurança vinda através de Cristo consiste. Este mundo é o único mundo eleito, crente, o mundo amado, João 3,16, o mundo salvo, o mundo do qual Cristo é Salvador. Todos estes são o mundo eleito, crente e redimido, isto eles nunca podem refutar. O outro fundamento da nossa resposta a todos os lugares encontrado é que a palavra hebraica kol e a palavra grega pantes, Cristo morreu por todos, nunca significam todo e cada um da humanidade, nem pela escritura, nem pela doutrina dos adversários, mas como todos os teólogos dizem, deve ser exposta de acordo com o assunto em questão e que é segundo o material. Portanto, nossa primeira regra, que todos muitas vezes significa a maior parte, Marcos 1,64, que é o grego pantes, todos os condenaram a ser culpados de morte, grego olon, todo o conselho, Mateus 26,59, ainda assim José de Arimateia não consentiu com sua morte, Lucas 23,51, e o dilúvio destruiu, que é do grego rapantes, todos eles, Lucas 17:27, ainda assim 8 pessoas foram salvas, assim todo Judá, que é o hebraico kulon, foi levado ao cativeiro, hebraico kol. Tudo é frequentemente o mesmo com muitos, todas as ovelhas da Quedá serão reunidas a ti, isto é, Gênesis 41, e toda a terra veio para o Egito, quando o assunto traz uma exceção clara e outras escrituras a expõem, então certamente a morte de Cristo por todos deve ser exposta por ele ter se dado como resgate por muitos. Mateus 20:28, comparado com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que é do grego antilute rupen panton, está aqui e ali no grego rutlum antiponlum. Então, a lei diz, todos os que fazem o que a maioria faz, a vontade dos homens não limita o que Deus fala, mas deixe o próprio texto ser diligentemente considerado. Todo o gado do Egito morreu, estava no campo. Cristo deu a si mesmo um resgate por todos, capaz de um resgate, que os arminianos dizem que os finalmente obsturado, aqueles que pecam contra o Espírito Santo e crianças de pagãos, ou qualquer criança moribunda, não pode ser resgatado por Cristo.
Todos os filhos de Levi vieram a Moisés, não todos sem exceção. Muitos aderiram a Arão em sua idolatria. Êxodo 32, verso 26 ao 29. Então iam ter com eles Jerusalém e toda a Judéia, toda a terra vizinha do Jordão. Mateus 3:5. Agora, esta significação sendo aplicada ao nosso uso, Cristo dando-lhe a si mesmo como resgate por todos os homens, sua morte por todos, não pode ser maior do que a salvação de todos, a crença de toda a carne e a bênção de todas as nações em Cristo. Todo há nele, todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 22:18. O mundo inteiro que João diz que Cristo é uma propiciação para, segundo 1 João 2:1, não pode ser maior do que isso. Agora, isso não pode carregar nenhum sentido intolerável que todo e cada homem das nações são realmente abençoados em Cristo, mais do que todos e cada um são redimidos, reconciliados, recebidos em favor dentro do pacto da graça. E, portanto, os arminianos têm uma boa razão de todos os que são ditos resgatados são realmente salvos. E o inferno será vazio e sem propósito, como para lutar por uma redenção universal, como um panfleto perverso impresso recentemente diz, que toda a criação de Deus, homens e anjos, são redimidos e finalmente serão salvos em Cristo. Agora, podemos provar inegavelmente que toda e qualquer nação e todo e qualquer homem descendente de Abraão não são abençoados em Cristo. Romanos 9:7. Porque os que são a semente de Abraão não são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua semente. Versículo 8. Os que são os filhos da carne não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como a semente. Agora Cristo tem uma semente espiritual de um compasso mais estreito do que todas as nações da terra. Conforme Isaías 53:10, ele verá a sua semente. Cristo não se casa com a semente amaldiçoada, e muitas nações, como por muitas gerações, nunca ouviram falar de Cristo. Estão sobre a lei e sobre a maldição, mas as nações são abençoadas e todas as nações, na intenção de Deus, na aliança da graça que Deus fez com todas as nações, se elas abraçassem e recebessem a Cristo, mas o fato de não serem realmente abençoados, totalmente redimidos e salvos em Cristo, é culpa deles. Resposta. A Escritura expõe a Escritura melhor do que os arminianos. O apóstolo em Hebreus 6 não resolve que todas as nações da terra, no versículo 17, são os herdeiros da promessa, aqueles que fugiram para o refúgio, para se apegar à esperança colocada diante deles, que encoraram suas almas pela esperança dentro do véu e tem Jesus como seu prescutor. Segundo, ele expõe a bênção de Abraão e de sua semente, não de qualquer intenção condicional e distante de Deus, mas da bênção real de Deus a Abraão e a sua semente espiritual, a quem o Senhor multiplicou. Nem nunca foi cumprida em todas as nações da terra, eles nunca foram herdeiras da promessa. Nossa exposição é cumprida, e por ela a promessa e o juramento de Deus cumpridos, sua aliança realizada, não pelo glossário arminiano. Terceiro, Paulo expõe a semente de Abraão, em Gálatas 3:16, como sendo Cristo a sua semente. Romanos 11:26, assim todo Israel será salvo, a quem a aliança por juramento e promessa foi feita, porque o Redentor virá de Sião e desviará a Jacó as impiedades. Versículo 27. Porque esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Atos capítulo 4, versículo 33. Grande graça estava sobre todos eles, mas não sobre Ananias e Safira, que eram daquele número visível. E a glória do Senhor será revelada e toda a carne haverá. Todas as nações que fizestes virão e adorarão diante de ti, e glorificarão o teu nome, ó Senhor. Isto é exposto, Salmo 86:9. E regra 2. Todos os versados nas línguas maternas e todos os teólogos dizem que a partícula todo é tomada por símbolo generos, que é todos e cada um dos tipos, e para todos os tipos, embora não excluindo absolutamente nenhum tipo. Primeira palavra todos é imaterial necessária, em uma matéria necessária tomada por todos e cada um. Deus fez todas as nações de uma sangue. Atos 17:26. Ele conhece os corações de todos os homens. Atos 1:24. Segundo, todos, sem exclusão de homens particulares em uma questão contingente e às vezes assim tomada, embora todos sejam ofendidos, conforme Lucas 6:26 e Apocalipse 4:26. Terceiro, quando tudo é falado das obras de Deus para com os homens ou nos homens, especialmente obras de mera graça, opostas às obras dos homens, todos os homens então não é tomado no sentido mais amplo, como o Sr. Moore imagina. Então nosso exemplo,
Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens para mim. Não pode ser entendido como todos os homens sem exceção. Primeiro, porque é uma restrição clara do chamado de multidões sobre o reino do Messias após sua morte, e não pode deixar de falar contra um atrair universal nos tempos do Antigo Testamento. Segundo, Cristo não atrai todos para si pelo Evangelho, porque milhares não ouvem falar dele, não virtualmente, pois não lemos sobre nenhum chamado ou atrair de Cristo, levantando na cruz e crucificado pelas obras da natureza. Então Deus abençoa todas as nações, não todas e cada uma. Deus salva todo Israel e afasta a iniquidade de Jacó e perdoa os pecados de Israel. E Deus somente salva e perdoa os crentes, mas Deus salva e perdoa a todos e cada homem em Israel. Regra 3. Há, portanto, uma terceira regra que muitos são colocados para todos os eleitos, como em Mateus 10 e 28, ele se deu em resgate por muitos. Marcos 14, 14, este é meu sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Como também Romanos 5, 15, pela ofensa de um muitos foram mortos, isto é, todos estavam mortos. Assim, as ovelhas de Cristo em João 10, os filhos de Deus dispersos em João 11 e 52, seus irmãos em Hebreus 2, pelas quais ele morreu, devem ser exclusivos daqueles que não são suas ovelhas, nem seus irmãos, nem seu povo, nem os filhos de Deus. Quando há menção de um privilégio singular concedido a amigos, a quem Cristo deve fazer amigos, João 15, 13, embora seja concedido a eles em relação ao seu atual mau merecimento, quando são inimigos, Romanos 5, 10, como a necessidade de prerrogativa da redenção e resgate da livre graça esclarece, como em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. E Paulo expõe isso exclusivamente em tua semente somente. Gálatas 3,16. Assim, temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. Deuteronômio 10 e 20. Cristo expõe isso exclusivamente em Lucas 4,8. Tu servirás somente ao Senhor, porque a prerrogativa de Deus ser adorado, como é uma prerrogativa da graça ser o resgate redimidor de Deus. A maneira da morte de Cristo, em redenção à aplicação, é exclusiva. Regra número 4. Na questão da nossa redenção, especialmente no Novo Testamento e nas profecias do Antigo sobre os mesmos assuntos, Cristo morreu por todos, pelos homens de todas as nações, alguns de todos os tipos. Primeiro, porque Deus de maneira fala assim de nossa salvação, como em Joel 13:28, que foi cumprido, Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias que derramarei meu espírito sobre toda a carne, isto é, pessoas de todas as nações, como no versículo 9, partos, medos, elamitas e os moradores da Mesopotâmia, e de todos os sexos, filhos e filhas, de todas as idades, jovens e velhos, todas as condições, servos e servas. Versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Nem isso incluirá toda e qualquer nação, sem exceção. Erasmo perguntaria àqueles que não admitem uma hipérbole nas escrituras se houvesse ingleses e escoceses lá. Vós dizimais todas as ervas, isto é, ervas de todos os tipos. E Cristo curou todas as doenças. E Mateus 4:23. Comereis de todas as árvores do jardim. Gênesis 2:16. Agora sim Deus fará com que todos sejam salvos e Cristo é o mediador de todos os homens. 1 Timóteo 2. Que não deve ser entendido de todo e cada homem, mas de reis e homens humildes, e todas as condições dos homens. A palavra é usada 3 vezes no texto. Primeiro, não estamos em nenhum lugar, mas apenas neste lugar, ordenados a orar por todos os homens, mas e para a salvação eterna de todos e de todos sem exceção, é a dúvida. Você não encontrará uma garantia na palavra para orar para que toda a humanidade seja salva absolutamente, pois Deus revelou em sua palavra que ele tem decretos de eleição e reprovação dos homens. Segundo, e proibiu expressamente orar por sua salvação que pecam para a morte. 1 João 5,16. E que a fé temos para orar, pois, pela salvação dos magistrados somente nossa nação podemos orar, pela paz da Babilônia, pela paz dos príncipes pagãos, a igreja estando sobre eles. Terceiro, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não de outra forma do que ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, do Evangelho. Agora, como ele fará com que todos os homens, sem exceção, cheguem ao conhecimento do Evangelho, uma vez que esta vontade natural, antecedente e condicional de salvar a todos, estavam em Deus em relação aos anjos caídos e aos gentios do tempos do Antigo Testamento, quando a lei de Deus e a sua vontade tocando a salvação
através do Messias que viria, foi revelada somente aos judeus, Deuteronômio 7:7. Deixe os arminianos verem que com certeza o evangelho não é, e nunca foi pregado a toda qualquer criatura racional, e a todos os homens. Ainda assim, eles desejam que todos os homens cheguem ao conhecimento do evangelho. Agora, não sabemos como Deus, que tem essa vontade natural eternamente nele, como eles dizem, deseja que os pagãos cheguem ao conhecimento do evangelho, a menos que ele envie apóstolos com o dom milagroso de língua, para que ele pregar em todas as línguas. Quarto, eles exemplificam em uma espécie de tudo o que ele falou, no versículo 1, em magistrados, embora os pagãos. A ação de graças aqui para todos e cada homem também deve ser ordenada, assim como a oração, mesmo para Juliano e os maiores flagelos e escorpiões sangrentos que colocam as mais pesadas listras nas costas da igreja. Claro que não temos fé para acreditar nisso, em referência à salvação deles. Quinto ponto. Paulo deve falar aqui da vontade eficaz do Senhor, a quem ele salva e terá que ser salvo, e para ouvir o evangelho eles devem ser salvos. Assim o apóstolo em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz: O Senhor é longânimo, que é o grego que é ermas, para conosco, não desejando que nenhum de nós pereça, mas que todos nós, a quem ele entende, cheguem ao arrependimento. Pois ele dá uma razão pela qual o dia do juízo não vem tão rapidamente, mas é tão apressado, que os homens lascivos zombam dele, porque Deus espera até que todos os eleitos sejam reunidos. Eles deveriam perecer, e não deveriam chegar ao conhecimento da verdade, se o Senhor apressasse aquele dia, como em Mateus 24. Por amor aos eleitos, os dias maus são encurtados, não para os réprobos. Então, por esta razão, Paulo no versículo 7 é nomeado o pregador dos gentios na fé e na verdade. Estes devem ser os gentios que creem e chegam ao conhecimento da verdade. E Paulo também não prestou este testemunho a todos e cada um dos gentios. No entanto, os arminianos dizem: Deus deseja que todos e cada um dos judeus e gentios sejam salvos e resgatados, como também ele restringe a vida pacífica e piedosa à igreja, tomando em si mesmo, para que possamos liderar. Sexto ponto. Sua razão a um Deus. Tanto quanto de todas as ordens na igreja cristã, há um Deus. O rei magistrado, quanto ao seu ofício, não tem um Deus, e os pobres outro Deus. Os judeus não têm Deus. O outro, o marido, não tem um Deus, a esposa outro. Pois estas três ordens, magistrados, e estes que estão sobre eles, judeu, gentio, marido e esposa, estão no texto. E se aquele pobre argumento do Senhor mor tinha sangue ou nervos, porque há um Deus e porque ele nomeia homens, portanto, Deus salvará a todos. E o resgate deve ser tão amplo e espaçoso quanto a razão. Deus é Deus para todos, e cada um, e todo e cada homem é um homem. Pode provar que aqueles que blasfemam e pecam até a morte, estes de Bitínia e Samaria, e todos os gentios que o Senhor ignorou e não convidou ao arrependimento, eles deixaram de ser homens, e Deus não era um Deus em relação a eles, quanto à obra de suas mãos. Pois claro, Deus não está em aliança com todo e cada um da humanidade, pois milhares que são homens estão sem aliança. Eu exijo desta vontade universal de Deus para salvar todos e cada um, e o resgate por todos e cada um já foi ouvido em uma carta do Antigo Testamento, exceto profetizando que deveria estar sobre o Novo? Nunca. Agora, não havia um Deus e um mediador no Antigo como no Novo, e desejos e vontades naturais e universais em Deus para salvar homens, e aqueles que Deus deveria salvar homens como Deus, não sobem e descem em Deus, mas certamente sua vontade, chamada a seu comando e revelada no Evangelho, é maior sobre o Evangelho. Nem era antes do tempo do Messias. De outra forma, Deus não quis que todos os homens fossem salvos entre os judeus, como seu Deus, em aliança com eles, do que quis que todos os gentios e cada homem dos pagãos fossem salvos, o que contradiz amplamente o Antigo e o Novo Testamento, pois no tempo do Antigo Testamento, Deus não quis que Moabe, Amon, Tiro, Sidom, Filisteu, Egípcio viessem ao conhecimento da verdade do Evangelho. Temos as referências de 2 Samuel 7:27, Deuteronômio capítulo 4:34, Salmo 147, verso 19. Sétimo ponto. Deus não deseja que todos e cada um dos homens sejam salvos e venham a crer, para que todos e cada um creiam, assim como não deseja que todos e cada um sejam condenados, para que não creiam e recusem o Evangelho. Uma vontade é tão universal quanto a outra. Oitavo ponto. Não é justiça que o resgate seja pago por todos e cada um, e os cativos permanecem na prisão eternamente. É contra a lei, Êxodo 21:30, sim, os resgatadores do Senhor, Isaías 35:9-10, que devem obter a alegria eterna de Sião,
eles obterão alegria, e tristeza e luto voarão para longe. Que eles encontrem em todo o Antigo e Novo Testamento alguém resgatado do Senhor e resgatado da sepultura, lançado em completa escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Eles são redimidos de toda iniquidade, purificados como um povo peculiar, conforme Tito 2:14, 1 Pedro 1:18, Gálatas 1:4, 1 Pedro 2:24. Nono ponto. Este resgate será testemunhado no devido tempo, ou como em 1 Pedro 1:20 ao 21. Foi manifestado nesses últimos tempos para que vocês creiam nele. Regra 5. O hebraico kol, ou grego pantes, é inegavelmente exposto em todos os que são salvos somente, e é restritivo. Tal médico curou toda a cidade, isto é, nenhum homem é curado senão por ele. Êxodo 28:1. Jetro disse a Moisés: O que é isto que fazes? Tu te sentas sozinho e todo este povo está contigo de manhã à tarde. O escopo de Jetro é condenar Moisés ao desgastar seu espírito e assumir o fardo de julgar todo o povo sozinho. E suas palavras não sustentam o que todo o povo, sem exceção, veio para o julgamento, o que seria impossível, mas porque não havia então nenhum outro juiz senão Moisés, o sentido é claro: todos os que deveriam ser julgados, eles deveriam ser julgados por nenhum outro, senão por Moisés. E todos os que habitam na terra adoraram a besta, isto é, todos seduzidos à idolatria papista foram seduzidos pelo vigário bestial de Cristo e seus membros, conforme Apocalipse 13:8. E se os deixarmos sozinhos, todos crerão nele. João 11:48. Isto é, ninguém crerá em nós, nem nos seguirá, e todos os homens seduzidos serão conduzidos por ele. João 3:26. Os discípulos de João, um pouco emotivos, que Cristo tirou toda a água do moinho de seu mestre, dizem: Eis que ele batiza, todos os homens vêm a ele, isto é, não há agora chegantes, nem seguidores de homens, mas aqueles que seguem a este Jesus. Que Cristo, nesse sentido, deveria ser o Salvador de todos os homens, que ele deveria ter uma voz negativa na salvação de todos, que todos os resgatados deveriam vir por suas mãos. Não é outra coisa senão o que Pedro diz em Atos 4:11, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual os homens podem ser salvos, e ninguém vê ao Pai senão por ele. Então todos os que vêm a Deus, vêm por ele somente. Cristo é o herdeiro das bênçãos, e nele todos os parentes da terra são abençoados. Atos 13:25. Mas segue-se assim como todo e qualquer homem mortal é glorificado como redimido, por esta lógica, todos os que recebem, recebem dele. João 1:16. Sobre isso, se fundamenta a natureza comum de tudo que Cristo assumiu, que nenhum homem deveria ser salvo senão por um homem. Portanto, dizem os arminianos, vejam até onde se estende a natureza do homem, e o resgate se estende até onde a natureza é comum aos filhos de Adão, todo e cada um como homem, em contraste com anjos. Mas há uma grande diferença entre a aptidão e a aptidão do que um homem deveria morrer pelo homem, não um anjo por um homem. A intenção e boa vontade de Deus que Cristo deveria tomar sobre si a natureza do homem para morrer pela humanidade, em vez de pela humanidade dos anjos. E porque ele deveria morrer por este homem Pedro ou João, não por aquele homem Faraó ou Judas. A razão da primeira era a infinita sabedoria de Deus, vendo uma congruência de justiça nela, que a natureza que peca deveria sofrer pelo pecado. Se Cristo, tendo alma da natureza espiritual como os anjos, poderia ter sido apropriadamente um salvador sofredor para eles, é outra questão. Mas a razão do outro é somente a graça de Deus. Quem poderia dar um aluguel ou um preço a Cristo para movê-lo a morrer por você e efetivamente e salvadoramente preiteando você com fé e não por outro? Todos os jesuítas, arminianos, papistas, socinianos, por si mesmo, se provocados, não responderão, exceto se houver uma vontade e fonte que resolve tudo, tocando homens e anjos. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, e quem deu a ele primeiro, isso será recompensado. E com a razão tão boa, porque Cristo é glorificado à direita de Deus, na natureza do homem, como a todos os filhos de Adão, eles podem inferir que todos e qualquer homem ressuscitou dos mortos com Cristo, como em Gálatas 3, do 1 ao 2, e todos os homens é colocado com Cristo em lugares celestiais, e assim, todo o homem deve ser glorificado com Cristo, pois como Cristo morreu em uma natureza comum a todos os homens, assim, em uma natureza comum a todos ele ressuscitou, ascendeu ao céu, é glorificado à destra de Deus. Mas a verdade é que Cristo assumiu aquela natureza que é comum a todos os homens, mas não como um homem comum a todos os homens, mas como a semente de Abraão, como a carne e sangue dos filhos e de seus irmãos, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, que são ou estavam para nascer de novo,
conforme Hebreus 2:16. E é verdade, Jesus, que é feito um pouco menor que os anjos, Hebreus 2:9. Espero que a comparação não seja com todo e cada um dos anjos. Ele nunca foi feito um pouco menor que todos os anjos, menos anjos maus. Nem segundo, ele provou da morte por todo homem, isto é, por todo e cada filho de Adão. Primeiro, não conhecemos nenhuma graça comum a todos e cada um dos filhos de Adão como a natureza. Segundo, porque a Escritura torna a natureza, a ira, o pecado, a morte, comum a todos os homens, conforme Romanos 5,14, Romanos 13:9-15, Jó 14:4, Salmo 51:5, Hebreus 9:27. Mas pela graça, a palavra da aliança, uma aliança da graça, reconciliação em graça, a favor de Deus, justificação. Não reconhecemos tais coisas comuns a todos e cada um dos filhos de Adão, pois então todos devem nascer pactuados, justificados, reconciliados, amados com o maior amor que é, resgatados, redimidos no sangue de Cristo, um povo próximo no amado, escolhido como peculiar a Deus. Terceiro, que alguns pecados contra a primeira aliança são levados em Cristo, e não por todos, como em 1 João 1:8, ou alguns em meios redimidos no sangue de Cristo, não totalmente, não sabemos. Quarto ponto, que Cristo deveria provar a morte por todos, sendo tão bom, como se todos em pessoa não apenas tivessem sido solvido, mas bebido a morte até o fundo, e ainda assim, que a maior parte deve beber a morte até o fundo novamente, não é verdade no Evangelho. Quinto, nem é o argumento de peso do apóstolo exaltar a Cristo, como ele pretende em Hebreus 2, dizer que Cristo povoou a morte por todos, como todos e cada um. Apesar de muitos nunca terem provado nem a fé salvadora, nem o fruto de sua morte, nem perecerem eternamente, considerando que claro está que este grego pantes, todas pelas quais ele morreu, são os muitos filhos que ele realmente traz à glória. No versículo 10, estes que são um com ele, como o versículo santificador e o santificado, versículo 11, seus irmãos, a que ele nunca tem vergonha de possuir, os filhos que Deus lhe deu, os filhos participantes da carne e do sangue, versículo 14, estes por quem ele, através da morte, que provou por todos, destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Se o diabo reina nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2, se eles nascem do diabo. Segundo, deixe os arminianos verem como Cristo, ao provar a morte por eles, como eles imaginam, destruiu por eles pela morte o diabo, e também julgou e expulsou o diabo, a semente de Abraão, seus irmãos ao qual ele é feito, os tentados que Cristo socorre. Desafio qualquer teólogo a dar sentido a este capítulo, como os arminianos expõem, provando a morte para todos os homens. E o segundo Adão deve ficar aquém do primeiro Adão, Romanos 5. Pela exposição arminiana, e a comparação deve ser como as pernas de um aleijado, tanto aqui quanto em 1 Coríntios 15, pois pelo primeiro Adão muitos estão mortos. O que são esses muitos? Todo e cada um da humanidade, que são os herdeiros naturais que saem dos lombos do primeiro Adão. Então, quem saem dos lombos do primeiro Adão? Quem são os muitos a quem a graça de Deus a mudou? Claro que o segundo Adão não é uma árvore seca, nem um eunuco. A Escritura diz, ele tem uma semente. Hebreus 2:10. Filho que Deus lhe deu, são para sinais e maravilhas. Uma semente em aliança com Deus, a semente espiritual de Davi, que nunca cairá. Então, como todos os primeiros filhos e herdeiros de Adão estavam mortos por sua ofensa, assim toda a semente espiritual e herdeiros de Cristo tem a graça comunicada a eles. Isto está longe da graça abundante para todo e cada um dos herdeiros do primeiro Adão. Então, como o primeiro Adão não matou ninguém, exceto herdeiros naturalmente descendentes dele, assim o segundo Adão deriva da graça e o dom da vida para ninguém, exceto para seus herdeiros espirituais. Façam a união por nascimento entre o primeiro Adão e todos os seus, e entre o segundo Adão e todos os seus, e estenda a comparação a nenhum pai além de Paulo, e deixe os arminianos desfrutarem de seu ganho com este argumento. Segundo, versículo 16. Pecado e julgamento para condenação, não apenas intencionais, mas reais e eficazes, vieram sobre todos pelo primeiro Adão, pois todos os que vivem incorrem em pecado e condenação real pelo primeiro Adão, mas o dom gratuito é de muito para a justificação. Então a justificação não é apenas intencional, que pode nunca ocorrer, mas real, não virtual, o potencial ou condicional se seus antepassados não rejeitaram a aliança, mas eficaz e real, veio sobre todos os herdeiros e semente do segundo Adão.
Terceiro ponto, Paulo compara o versículo 15, a ofensa de um, com o pecado do primeiro Adão, que veio sobre todos com a justificação de muitas ofensas. A justificação mencionada aqui, que temos no segundo Adão, não é um perdão do pecado original e de uma violação da primeira aliança, assim como começamos a pecar e Deus acerta conosco uma nova conta. Mas a justificação aqui é de muitas ofensas, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, conforme 1 João 1,8. Esta justificação não ocorre do ventre, como a ofensa de Adão, pois, primeiro, onde há duas justificações no sangue de Cristo. Segundo, onde há na Escritura uma justiça de todos e de todos, uma justificação no sangue de Cristo pela natureza, americanos, ou turcos ou indianos, e sua semente, e de todas as crianças, em toda a Escritura. Quarto ponto, verso 17. Pelas ofensas de um homem houve um rei cruel, a morte, o rei dos terrores, que tem um cetro negro colocado sobre todo e cada homem sem exceção. Aqui concedemos um rei universal, a primeira e a segunda morte, como quando um conquistador subjuga uma terra, ele coloca sobre eles um pequeno rei, um temente em seu lugar. Agora, a outra parte da similitude e do antitipo é tanto mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, e serão reis em vida através de um Jesus Cristo. Veja, os herdeiros e filhos do segundo Adão são, não todos e cada um, de linhagem mortal de Adão, redimidos, reconciliados, salvos, mas aqueles que recebem a abundância de graça e o dom da justiça, somente apelo à consciência dos arminianos, turcos, judeus e tartanos americanos, e todas as crianças que entram como estes que por enquanto estão sobre as gotas gordas do segundo Adão, e recebem a abundância da graça e justiça, pois sua justiça universal é pobre e fina, e pode ser aumentada. Segundo, se eles a recebem condicionalmente, então eles acreditam, então ela não é universal. Terceiro ponto, então todos não são crentes por natureza. Com isso, todos não estão, por isso, dentro de uma nova aliança, na verdade. Eles têm apenas uma aventura distante e um elenco de abundância da graça. Além disso, Paulo, por esta interpretação, torna a glória bem como a graça universal, e todos e cada um devem nascer herdeiros do céu, pois Paulo diz aos herdeiros do segundo Adão: aqui estejam reis para um rei, havia um tirano católico, a morte, estabelecido sobre todos os homens, mas há aqui herdeiros do segundo Adão, feitos reis da vida e da glória, por meio de Cristo Jesus. E a vida, condicionalmente, se eles creem, considerem então, se o segundo Adão não for mais fraco que o primeiro, indeciclimamente, realmente sem uma falha, transmite morte a todos os seus. O segundo Adão não pode transmitir vida a milésima parte dos seus, mas como ele falha na maior parte de seus herdeiros, ele pode falhar em todos, se o livre-arbítrio assim o achar bom. O fruto da morte do segundo Adão pode permanecer inteiro, embora todos em cada um da humanidade tenham sido condenados. Se esta for uma justificativa potencial, é boa, não é a justificação de Paulo, em Romanos 8, a quem ele justificou, a este também ele glorificou. Nem fala a Escritura de qualquer justificação, mas de tal que torna a parte justificada abençoada, conforme Romanos 5:1, Romanos 4:6-7, como nos purifica de todos os nossos pecados. Os reconciliados serão muito mais salvos. Eles são amigos, não inimigos. E então, eles não podem ser estranhos nem distantes, mas construídos sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, que dos inimigos são reconciliados. E assim muito mais serão salvos pela vida de Cristo, mas todos e cada um da humanidade não serão muito mais salvos pela vida de Cristo. Sexto ponto. A todos os homens sobre condenação, e todos os homens justificados, que qualquer um de bom senso julgue, se não deveis em equidade comparar os herdeiros filhos semente do primeiro e segundo Adão juntos, e então deixe os dois todos correrem em rodas iguais, e veja o que os arminianos ganham com isso. Pois se comparares todos os lombos do primeiro Adão de um lado com os lombos do segundo, e ainda assim nunca no segundo Adão, mas tão grandes estranhos a Cristo, como aqueles que estão fora de Cristo, inimigos, filhos da escrava, estranhos a Cristo, sem Deus e Cristo no mundo. Por outro lado, os lados são desiguais e além da mente e do Espírito Santo, a menos que nos mostreis um segundo nascimento, uma comunhão sobrenatural de justificação, de livre graça, de filiação, de redenção, de misericórdia, entre Jesus Cristo e todo e cada um da humanidade, pagãos, judeus, gentios,
Isso, temo, deve enviar todos os arminianos na Europa ao seu livro para buscar o que não pode ser encontrado. E é tão fácil responder, pois todos os que morrem em Adão não são, por esse texto, vivificados no segundo Adão. Pois todos não notam igualmente de número, mas como os herdeiros do primeiro Adão têm morte e herança por ele, assim os herdeiros do segundo Adão têm vida por ele. E tudo em cada um notam tudo de cada qualidade, não de cada número, pois todo vivificado por Cristo. Primeiro, são os que dormiram em Cristo, que não pereceram. Versículo 18. Segundo, o todo cuja fé não é em vão e não estão em seus pecados. Terceiro, o todo que não tem esperança somente nesta vida, mas na vida por vir. Versículo 19. Quarto ponto, tais como são as primícias do mesmo tipo de morte com Cristo, pois Cristo e todos os seus são como um campo de trigo reunido em um celeiro. Versículo 23. Quinto, eles são vivificados com o mesmo espírito com que Cristo foi vivificado, mas em sua própria ordem. A vida vem primeiro à cabeça. E se a mente de Paulo é que Cristo como cabeça e redentor ressuscita todos os eleitos e réprobos por esse texto, então certamente os réprobos devem ser uma parte do campo do qual Cristo é o primeiro feixe. Caso contrário, o texto não será executado, mas para o propósito de Paulo foi o suficiente para provar principalmente a ressurreição dos crentes. E é tão fácil responder, 1 Coríntios capítulo 15, pois todos os que morrem em Adão não são por esse texto vivificados no segundo Adão, pois todos não notam igualmente de número, mas como os herdeiros do primeiro Adão têm morte em herança por ele, assim os herdeiros do segundo Adão têm vida por ele, e tudo em cada um, porém, em o todo vivificado por Cristo. Primeiro, são os que dominaram em Cristo que não pereceram, versículo 18. Segundo, o todo cuja fé não é em vão e não estão em seus pecados, versículo 17. Terceiro, o todo que não tem esperança somente nesta vida, mas na vida por vir, versículo 19. Quarto ponto, tais como são as primícias do mesmo tipo de mortes com Cristo, pois Cristo e todos os que são seus são como um campo de trigo reunido em um celeiro, versículo 23. Quinto ponto, eles são vivificados com o mesmo espírito com que Cristo foi vivificado, mas em sua própria ordem, a vida vem primeiro à cabeça. Se a mente de Paulo é que Cristo como cabeça e redentor ressuscitar todos os eleitos e réprobos por esse texto, então certamente os réprobos devem ser uma parte do encampo, do qual Cristo é o primeiro feixe. Caso contrário, o texto não será executado, mas para o propósito de Paulo foi o suficiente para provar principalmente a ressurreição dos crentes. O lugar 1. 1 João 2:1. O mundo e o mundo inteiro é um mundo que tem um advogado estabelecido no céu, pois se pecarmos, temos um advogado que é uma propiciação, não somente para nós judeus a quem escrevo, mas pelos pecados de todo o mundo, tanto judeus como gentios. Pois a propiciação e a advogação são da mesma circunferência e esfera, caso contrário, também o argumento seria nulo. Mas a advogação do nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos, à direita de Deus, é somente para o povo de Deus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 24. Para nós, como sumo sacerdote, carregou somente a iniquidade do povo de Israel, seus nomes gravados em seu peito, para aqueles para quem ele comprou uma redenção eterna, com a aspersão de sangue, para purificar a consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo, para aqueles a quem ele deixou a paz em seu testamento e a promessa de herança eterna, versículos 15 ao 17, e para aqueles que aguardam a segunda aparição de Cristo para a salvação, e para aqueles por cuja fé ele ora, e por quem ele ora ao Pai, para que envie o Espírito Santo, conforme João capítulo 14, verso 16 ao 17. Por todos estes, Cristo, como sumo sacerdote, intercede. Segundo ponto. É claro que as pessoas não podem ser mudadas assim. Se pecarmos, temos uma propiciação. Se confessarmos, o sangue de Jesus nos purificará de todos os pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Ele entende tudo o que fez ou deveria crer, de judeus ou gentios. O mundo inteiro amado, perdoado, reconciliado, a quem os pecados não são imputados e assim abençoado e justificado. E enquanto o apóstolo ascende, e não somente pelos nossos pecados, não é para estender a propiciação, além da advogação, confissão, sabendo que o conhecemos. Isto é, pois João não conclui um conforto da advogação de Cristo, que é inegavelmente peculiar e apropriada somente para aqueles que têm comunhão com o Pai e o Filho, e creem na palavra de vida, são purgados de todos os seus pecados, de uma propiciação geral comum para aqueles que são eternamente condenados e que pode ter seu fruto pleno e inteiro,
embora todo mundo fosse eternamente condenado, seria um pobre conforto para os fracos que pecam diariamente e são mentirosos se disserem que não têm pecado, que não há melhor salmo no céu para os seus pecados do que tal, pois eles não podem perecer eternamente, menos tendo do que Faraó cair em Judas. Seria melhor para eles não tê-lo como tem. Alguns falsos mestres negam o Senhor que o comprou, segundo Pedro 2:1, o que não se deve ser tomado como se Cristo estivesse redimido de sua vã conversação, 1 Pedro 1:18, e do presente mundo mal, pois então ele os teria redimido da apostasia e do poder das heresias condenáveis, o que ele não fez, mas em sua profissão eles foram comprados, e assim o apóstolo os convence mais fortemente, pois eles eram mestres em profissão, mas realmente lobos que devoraram o rebanho, mas professavam ser pastores enviados para buscar os perdidos. Segundo ponto, eles eram mestres heréticos e trouxeram heresias condenáveis, e, portanto cristãos nominais e professavam Cristo como seu Senhor, pois se ele estivesse fora, inimigos abertos, eles não poderiam trazer heresias. Terceiro ponto, eles fizeram isso secretamente, ensinando e fazendo uma coisa e professando outra. Eles professaram o Senhor como seu Redentor que os comprou, mas que eles eram hipócritas, é claro. Versículo 1. Eles trarão heresias não por ao lado secretamente. Por causa deles o caminho da verdade foi blasfemado. Inimigos falarão mal do Evangelho porque esses homens professam o Redentor que os comprou, mas ainda assim são homens cobiçosos. Versículo 3. Eles compram e vendem você com belas palavras enfeitadas e bem penteadas. Ó nosso Redentor que nos comprou, nosso Salvador. Ó graça livre, ó redenção livre. Como os libertinos agora fazem, e ainda assim aqueles que negam a santificação, negam a Cristo, que em sua profissão os comprou. E é comum que a Escritura afirme coisas de homens, como eles falam e professam, como a Escritura chamam lobos, profetas, porque eles assim se professam. Cristo chamou Judas de amigo, mas ele era apenas um amigo de face, um inimigo real. Assim, os fariseus são estilizados pelo Espírito Santo, Mateus 9:12-13. Pessoas plenamente justas e retas, justas que não precisam de arrependimento, tais como não precisam do médico, Marcos 2:17. Porque eles são tais somente em sua própria presunção e vã opinião, mas não realmente. Se alguém disser, Cristo comprou estes, em consideração que por sua morte ele comprou um domínio sobre eleitos e réprobos, que todos os joelhos se dobrariam a ele, homens e anjos, de modo que há uma diferença entre comprar como conquistador e comprar de nossa conversação vã. Eu acho que há verdade nisso. Cristo por sua morte adquiriu um domínio, mas duvido muito que nesse sentido a Escritura dizem Cristo comprou os réprobos por seu sangue. Pois assim, por seu sangue ele comprou anjos e demônios, todas as coisas e todos os joelhos no céu e na terra e sobre a terra, pois por sua morte e ressurreição ele adquiriu este domínio. Romanos 14. Deus é o Salvador de todos os homens. 1 Timóteo 4:10. Não se fala de Cristo como mediador, mas do Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Está aqui é o Deus vivo, é dado indefinitivamente a Deus comum com todos os três, mas Deus em Cristo é especialmente Salvador dos crentes. Outros lugares para a graça universal e a apostasia dos santos. Eu passo aqui.